Você pode comer como um homem das cavernas e fazer o que seu corpo foi evolutivamente programado para fazer. Coma como caçadores-coletores. Vem crescendo muito o número de influenciadores dizendo: viva como caçadores-coletores. Fazemos isso porque fomos caçadores-coletores. E, consequentemente, faça uma paleodieta. A dieta que, segundo as pessoas, é baseada na alimentação do Paleolítico. Para você que não sabe o que ela é uma dieta revolucionária. A dieta promete que você vai perder peso, ganhar músculo e que se você conseguir comer assim, todos os seus problemas vão embora e você vai viver mais tempo e mais saudável. Foi a arqueologia quem disse, hein? Foi o que os caçadores-coletores fizeram. Então, como uma arqueóloga, eu gostaria de vir aqui e te mostrar que o que dizem nas mídias sociais não tem nenhuma base no vestígio arqueológico. E também o que realmente foi a paleodieta. Como realmente, caso você queira, você pode comer como um caçador-coletor. A filosofia dessa dieta é o seguinte: sociedades agricultoras são a causa da maioria das doenças crônicas de hoje. E que tudo se inicia por volta de 10 mil anos atrás, quando se inicia também a Revolução Agrícola. O único jeito de superar essas doenças é fazer tais quais os caçadores-coletores, grupos antes da agricultura, fizeram. Ou seja, basicamente eles te mandam parar de comer carboidrato. Segundo essa fórmula nomeada paleodieta ou dieta paleolítica, a dieta no paleolítico era focada em carne e que até incluía vegetais ou frutas secundariamente, mas certamente não incluía grãos ou sementes. Ou se incluía em números muito baixos. Mas de onde vem isso? Bom, isso vem de 3 mitos. E também por essa pesquisa aqui feita por Lore Cordem. Vamos começar então pelos mitos. O mito número 1 é o mito que vai dizer que humanos evoluíram para comer carne, pois no Paleolítico as pessoas comiam uma enorme quantidade de carne. Mas a verdade é que no registro arqueológico, a maioria das características anatômicas, fisiológicas e genéticas apontam para dietas baseadas em plantas. Quais os exemplos disso? Bom, primeiro, humanos não sintetizam vitamina C. A gente perde essa habilidade quando a gente se divide lá dos nossos ancestrais primatas e para ter vitamina C, a gente precisa de consumir vegetais e frutos. Segundo, o nosso sistema intestinal é extremamente diferente dos carnívoros. Eles são maiores porque a gente precisa desse espaço extra para a digestão de plantas. A gente precisa de mais espaço para que os micro-organismos façam a digestão da nossa comida. E junto a isso, a gente tem os cocôs, os coprólitos. Os coprólitos do Paleolítico, eles tendem a ser muito fibrosos, o que mostra que a dieta humana do passado, ela era muito mais fibrosa que atualmente. E é possível encontrar pedaços inteiros de plantas conservadas nesses coprólitos. Terceiro, a nossa dentição ela é voltada para diversos objetivos, que é o resultado de uma dieta bem genérica e diversificada. E quarto, a gente tem a capacidade de ver vermelho e verde para identificar plantas verdes e frutas frescas vermelhas. Só que o quinto, que é uma das que eu acredito que seja mais interessante, que é uma adaptação genética que nós humanos temos e que ela foi selecionada pelo menos 3 vezes na nossa linhagem evolutiva, é a expansão da nossa enzima amilase. Essa enzima, ela nos dá a capacidade de digerir carboidratos. Ela vai catalisar a hidrólise do amido em açúcar mais simples para facilitar a digestão. O que é interessante é que quase todos os animais têm essa enzima no intestino, mas nós também temos na saliva. Isso acontece primeiro numa linhagem primata e depois fica inserido no nosso material genético. Então a gente tem essa enzima na saliva para que quando a gente come os carboidratos, a digestão se inicie imediatamente. Daí quando ela chega no nosso sistema digestivo, ela já está em um estado mais avançado de digestão. E o objetivo é absorver moléculas de glicose mais rapidamente. Isso vai acontecer lá bem cedo na nossa linhagem primata. E aí depois acontece uma segunda vez, onde que esse gene é duplicado. Ou seja, todos os humanos, eles têm mais cópias dessa enzima salivar do que qualquer outro primata. Isso acontece essa segunda vez em alguma linhagem evolutiva do Paleolítico. E acontece uma terceira vez em sociedades agricultoras. Ou seja, em pelo menos
3 vezes na nossa história evolutiva, a gente expandiu a nossa habilidade de digerir glicose, e uma delas foi no Paleolítico. Quando poucas são as evoluções relacionadas ao consumo de carne. Já o mito 2, ele vai falar que no Paleolítico não se comiam grãos e legumes. Bom, as características que eu expus aqui falam por si só. Todas elas foram baseadas no vestígio arqueológico e claramente a gente tem um consumo legal de grãos e legumes. Isso é comprovado desde a saliva até o cocô. O terceiro mito está no que essas pessoas dizem que seria a paleodieta. Porque cá entre nós, existiram paleodietas. Olha essas dietas quando você joga no Google. Elas vão te falar para comer muito azeite. Um azeite, ele é um produto extremamente vendido por essas dietas. E é verdade que o azeite, ele é o único óleo que pode ser extraído sem um extensivo trabalho industrial. Mas ainda assim, se precisa de uma pressão muito forte em uma escala que não seria possível no Paleolítico. Fora que essas dietas falam pra gente comer abacate e ovos no café da manhã. Esses são alimentos que vêm de diferentes continentes. O abacate ele vem lá do México e os ovos de galinha vão vir lá da China. Você nunca poderia ter comido isso junto no café da manhã no Paleolítico. E também o tamanho do abacate no Paleolítico, ele seria muito mais semente do que fruto. E se você fosse caçar ovos no Paleolítico, eles seriam muito mais difíceis de achar, muito menores, e eles não seriam produzidos com tanta frequência, como a gente faz hoje com as galinhas. O alface, que também é um item que está sempre nessas dietas, ele foi um alimento incrivelmente alterado por nós. O alface original, ele é implantável, espinhoso, duro e pequeno, e extremamente azedo. A gente vai remover com o tempo todos esses traços com milhares de anos de seletividade, que ocorre somente após a Revolução Agrícola. E a fruta mais distante possível da dieta paleolítica, as bananas. Sente só, a gente eliminou a capacidade das bananas de produzirem semente. Ela é uma planta que ela nem consegue se reproduzir sozinha. Ela foi altamente modificada pela domesticação de alimentos e também isso ocorre depois da Revolução Agrícola, quando a gente deixa ela com uma imensa quantidade de fruto e nenhuma semente. Toda banana que a gente come hoje, ela foi produzida artificialmente. Elas não se reproduzem naturalmente. E caçadores, coletores não faziam alterações genéticas em plantas. E o mais importante, a carne. Quando você olha para essas dietas, elas falam que você deve comer carne magra. E nunca que no Paleolítico, esses grupos, eles iam pegar só essa parte do animal para comer. No Paleolítico, eles comiam tudo, de tripas do animal até a pele. Fonte de gordura, inclusive, era preciosa, não se jogava fora. Essa dieta que a gente vê por aí na internet, na verdade, ela vai ser montada por um grupo de replicadores que seguiram uma pesquisa mal feita. Então, vamos entender de onde que vem esse hype de alto consumo de carne no Paleolítico. A pesquisa que eu tô falando foi essa daqui. Esse cara, ele vai fazer um estudo sobre caçadores-coletores atuais e ele vai extrapolar esses dados para a sociedade do Paleolítico. Só que a gente já começa com um problema gigantesco. Começando que o mundo de hoje não é o mesmo que o Paleolítico e várias outras variáveis que não podem ser comparadas. Só que além disso, ele nem chega a entrevistar nenhuma sociedade de caçadores-coletores. Ele vai tirar tudo de um atlas de 1960. E esse atlas tem uma péssima análise de dados. Primeiro, ele vai usar para categorizar caçadores-coletores do mundo inteiro, todo tipo de relato que ele encontra. Então, desde relato de missionário ou qualquer outra pessoa que tenha convivido ou visto algum grupo cuja subsistência era caça ou coleta, e até estudos. Ele vai pegar tudo isso, colocar lá nesse atlas e fazer categorias após isso. O que é o resultado de uma amostra muito zoada. E outra coisa, a maioria dos grupos que estão nesse atlas, eles são da América do Norte. Na verdade, quase todas as sociedades que foram para essa análise eram do Ártico. Então, não é muito surpreendente que ele tenha achado que caçadores-coletores consumiam grandes quantidades de carne, porque basicamente ele fica num local onde que não se nascem plantas.
E esse daí vai ser os dados que o Loren Corday vai usar e que vai virar um hype que vai fazer influenciadores, mídias, nutricionistas colocarem a paleodieta na vida das pessoas, que vai ter o seu grande boom lá por volta de 2013 e que até hoje faz com que a população demonize carboidratos. Mas tem um pouquinho de arqueologia nessa história também. A suposição do alto consumo de proteínas, ela vem também da análise de isótopos estáveis. Essa é uma análise que é feita em ossos para ver a proporção do consumo de plantas e de carne em uma dieta. Ela funciona assim. Em uma cadeia alimentar, os organismos eles vão ser classificados em níveis tróficos. As plantas elas vão ser os produtores primários, então elas estão no nível trófico 1. Os herbívoros eles são consumidores primários, eles estão no nível trófico 2, e os carnívoros são consumidores secundários, que vão estar no nível trófico 3. E se a gente pega o colágeno no osso humano para medir esses níveis, a gente cai mais ou menos aqui, junto com os lobos. Então, segundo a análise de isótopos estáveis, seríamos carnívoros. Mas o problema é que ecologia é muito mais complicada que isso. Olha esse exemplo. Esse dado ele foi coletado na África. E a gente tem a zebra, o leão, o impala, que está mais alto nessa escala que o leão. E nós sabemos que impalas não comem carne. E os humanos vão estar bem mais lá em cima. Não tem possibilidade nenhuma de um ser humano ter comido mais carne que um leão. Vamos para essa análise de isótopos estáveis nos maias. A gente sabe que eram sociedades agricultoras e que consumiam muita planta. E a não ser que a pessoa fosse da elite, ela não teria muito acesso à carne. Só que aí, se a gente olha os isótopos nos ossos, a gente vê que eles caem no mesmo lugar dos jaguares. Isso claramente está incorreto. Se a gente for pegar essa análise para olhar só animais selvagens do Pleistoceno, a gente tem um elk, que é um tipo de cervo do leste da Ásia, que tem valores baixíssimos, os lobos aqui nesse nível médio e acima deles os mamutes. Nós nunca ouvimos de um mamute carnívoro. Só que se você olhar somente para os isótopos estáveis, é isso que você vai assumir. E os humanos do Paleolítico, eles vão ter esses isótopos mais altos. O que significa não que eles comiam mais carne, mas que a gente tem algumas variáveis aqui que não estão sendo vistas. Só que, infelizmente, é muito comum, né? É só falar que os caçadores-coletores fizeram, que sai meio mundo de coach debaixo do tapete para falar que você tem que viver como eles viviam. E essa generalização de caçador-coletor não faz sentido nenhum, porque não existiu uma dieta paleolítica. Foram várias dietas paleolíticas e elas mudaram com o tempo. Se a gente consegue minimamente generalizar essa dieta paleolítica, o que a gente poderia inferir é que elas eram regionalmente variáveis e vão variar de acordo com o continente e aonde que esse grupo está no continente, qual que é a ecologia local dali. E elas também são sazonalmente variáveis, elas mudam de acordo com o ano. Plantas vêm e vão sazonalmente. Pássaros migram, peixes migram, o ambiente está em constante mudança. Essas pessoas tinham alta mobilidade, elas se moviam muito. Quando caçavam, comiam o animal todo, inclusive partes como intestino, pele, que é o que essas dietas atuais falam para você retirar. No Paleolítico isso certamente não acontecia. Se você quer comer como um caçador-coletor, consuma sementes, vegetais, frutos e animais da época. E o mais importante, busque o paradoxo, porque é essa busca que vai revelar as complexidades da realidade.